Tenta identificar o tipo de rocha. Os minerais verdes, diabásio, né? Aí nós temos um especialista no grupo que vai falar agora. Fala para todo mundo aqui. Filma a estrela, mano. Filma Não estava preparado para isso. Então, eu não ia conseguir explicar porque ele tá aqui, mas... Ah, aqui, ó. Olha que legal. Olha a densidade, ó. A formação dos diques de diabásio está relacionada com a separação do antigo continente Gondwana, né? Separou e aí houve derramamento vulcânico, formando lagos de magma e parte virou basalto e outra parte penetrou nas fraturas das rochas, formando os diques de diabásio. E a orientação desses diques, né? Que essa parte da orientação. Porque a orientação geral aqui das rochas é nordeste. Que é a compressão da faixa ribeira. Depois eu vou mostrar o mapa, vou mostrar direitinho. E os diques, eles têm essa orientação noroeste, que é bem aqui ao sentido. Depois olhem lá, tem uma imagem no refeitório, uma imagem de satélite aqui do Petar. Aí vocês vão ver onde está o Betaria encaixado, mesmo. Tem uma fratura bem proeminente, né? É bem claro. E o dique, o basalto, o diabásio, o basalto, que o basalto é quando ele aflora na superfície, extravasa. Como ele está em profundidade na fratura, ele vai recristalizar um pouquinho mais, ele forma o diabásio. E é uma rocha que ela, sob a ação de intemperismo, ela é resistente ou pouco resistente? Resistente. Menos então vamos lá, um valor resistente, outro pouco. É menos resistente. Por que é muito resistente? Porque ela tem minerais máficos e eles sofrem oxidações e às vezes ficam... Então você mesmo está explicando que ele é muito ou pouco resistente. Isso aí. Porque ele realmente ela é dura, mas os minerais, né, esses máficos, ele oxida muito fácil. Por isso dá essas cores vermelhas, o solo fica vermelho, porque tem muito ferro, né? E ele altera muito fácil. Isso aqui vocês vão ter uma disciplina de recurso didático, já fica com uma ideia. Eu sempre quis fazer, é fácil ter ideia, o problema é fazer, né? Era fazer uma plataforma assim de concreto, a gente ir numa pedreira e pegar blocos de rocha fresca de diabásio, bem homogêneo, igualzinho um ao outro, cortava até fazia uns cubos, né? E aí guardava esses cubos em lugar bem seco, fechado, para não ter umidade nenhuma. Aí fazia 10 cubos de basalto e 10 cubos de granito, igualzinho. Aí guardava, e um por ano a gente colocava nessa plataforma, e colocava o ano. Então certamente lá em 2020, vocês vão ver o de basalto já está todo oxidado, alterado, tá? Vai ficar o recurso didático. Só de bater o olho você ia ver que o granito ia praticamente permanecer igual. E o diabásio e o basalto altera muito fácil. E aí... Oi? Não, o granito é quartzo, níquel e feldspato. O quartzo é muito resistente, o feldspato se altera muito pouco. Ele tem mais minerais máficos, tem magnetita e os minerais máficos, por isso que ele é mais denso. Lembra da crosta oceânica? É a mesma composição da crosta oceânica, por isso que ela é mais densa, ela entra por debaixo da crosta continental, que é menos densa. Ele tem um mineral que nós vamos ver na trilha, que sempre a gente vem aqui, esquece, precisa trazer para os guias um imãzinho, né? Nós vamos tentar identificar. Vou ver se eu consigo achar em casa. Vou ver se eu passo em casa se tiver um. Olha, não precisa não. Você também lembra. E por que ele fica com essa forma arredondada aqui, os blocos? Vai explicar. Esferoidal. Como é que é? Explica, então estamos com uma... Fala. Oi? Ah lá, vetores atacando os vértices mais fácil. Mas primeiro assim, essa massa de rocha, ela é homogênea? Ficou assim homogênea ou tinha alguma coisa no meio da rocha que leva... Porque como é que... Fraturas, né? Fraturas. Então, olha, tem a relação, você tem a rocha tectônica, tem que ter fratura. Isso aqui sofreu fraturamento. Aí com o fraturamento ficaram blocos, né? Com arestas, vértices. E aí como é que é? E aí a água vai entrando na fratura. Foram blocos enquadrados, né? As áreas de vértice são mais expostas, né? Eles vão atacar as pontas, né? Primeiro porque tem os três lados. E tem mais áreas. Mais áreas, exatamente. Depois dos lados das vértices. Depois os lados.
Vai moldando assim. Essas coisas que a gente tem que tomar um cuidado. Vocês estão desenvolvendo. Moldar seria a palavra certa? O que é moldar? É pegar uma massa. Você fazer. O jeitinho que você quer moldar, algo específico. Então, qual seria o termo em vez de moldar? Gastar. Alterar, né? Alterar. E aí, esse material que ficou no meio dos blocos, o que aconteceu com ele? Porque agora a gente não tá vendo, ele só tá vendo. Foi. Oi? O que é? Erosão. Ó, gente, erosão é remoção, né? Então, foi erodido, você tem uma rua, drenagem toda, lava, e aí só fica os blocos de rocha. Né? Por isso que fica esses redondos. É matacão? Pode dizer. É um matacão. Ô, Goji, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Quem é mais velho, Calcário ou Dick? Ah, boa pergunta. Calcário. Calcário, ele tá sendo... Então, a idade desse diabásio é... Qual a idade? 200 milhões de anos? Acho que é muito. 100 milhões. É, Veri, tá 100 milhões de anos, né? É. 33 é muito novo. Ah, 130. Ele tá na era mesozoica. Então, ó, vocês pra sexta-feira, vocês têm dois compromissos. Primeiro, reescrever os textos lá que vocês fizeram, o maior corte e cola que eu já vi ali na Não tem que pôr uma folha de bibliografia, gente. A gente quer saber a história de vocês. O máximo é uma ou outra bibliografia. Nem precisa. A gente quer que vocês escrevam, depois que nós passamos aqui até da discussão do turismo, o que vocês leram, prepararam e o que vocês viram. Uma folha, e a gente vai dar ênfase muito mais no que vocês escreveram. Eu não quero saber o que os outros escreveram. O que os outros escreveram eu já cansei de ler. Eu quero saber o que vocês escreveram. E o outro texto são dois textos, duas folhas só. Né? Um sobre o tema, que vocês pensaram, você vai desenvolver bastante a história do Dick de Abás. Inclusive pode falar, nós falamos de um grupo que não estava com a gente. Pode contar aí, é uma música do Roberto Carlos que tem um conceito geológico. Ah, eu não vou pagar Que aqui. música é essa? O pessoal que está do outro não sabe qual é? Kevin canta. Vai, Kevin. Kevin. Canta aí. A Veridiana sabe a música? Ana sabe, Ana? Ah, mano, sobre, né? Ô Vanildo, sabe uma música do Roberto Carlos que tem um conceito A geológico? gente não ouve muito. De que vale a vida. E já falamos, se assobiar na prova, vou escrever a história geológica da região, que é isso que o nosso maior objetivo aqui, ó, fora toda vocês conhecerem. Fazer o negócio lá e depois você... E a historinha, nós já contamos ontem a historinha pré-cambriana, que nós vamos retomar. Tem a história cenozoica, que é a formação da caverna. E no meio dessas duas histórias aparecem os Dicks, que é a história mesozoica no meio. Ô, Goji, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Por que é um Dick e não é um Sil? Isso. Por que é um Dick e não é um Sil? O que é o Dick? Por que é um Dick e não é Não é um um Sil? cio. É, eu nem sei o que é cio. Dick ele corta a rocha. Isso, e o Sil é concordante. Mas geralmente, né? Mas É que você tem a Se promo... você tiver normalmente o Sil é deitado, o Dick é de pé, mas se você tiver uma tectônica com o Sil, pode ficar de pé. Você tem que ver se ele está concordante com as camadas a qual ele está intrudindo ou se ele está cortando. Se estiver cortando, é um Dick. É porque o Dick vai entrar na fratura e alargar. Aí você tem as camadas de rocha, o Dick pode entrar aqui, entrar no meio das camadas, né? E dar uma alargada entre as camadas, por isso que ele fica mais horizontal. Então você tem o Sil, que não tem música do Roberto Carlos, para ele, e tem o Dick. Roberto Carlos. Vamos criar.